E aí, pessoal, tudo bem? Douglas Gen aqui na área novamente com mais um papo universitário. A gente vai começando aí mais uma live, mais uma transmissão bem bacana aí para trocar uma ideia com vocês, né? Hoje teremos um convidado aqui, né? O nosso convidado especial é o árbitro nacional Eric Ramos. Me corrija se eu estiver errado da titulação. É isso mesmo, né? Então, boa noite, Eric, tudo bem? Fala Douglas, fala pessoal, tudo certo? Vamos e faz um bate-papo. Maravilha. Bom, então a nossa ideia aqui é sempre trocar uma ideia com a galera. Eu vou esconder os diagramas aqui, senão o pessoal já começa a mandar a Começa a resposta aqui. resolver já, é. É, não, já vou esconder aqui o negócio. Então, bom, então estamos aqui ao vivo, vamos bater um papo aqui com o Eric Ramos. Acho que tem bastante coisa aí que a gente pode bater um papo aí, conversar sobre o xadrez na universidade. O Eric já tem uma experiência aí como árbitro, tem uma experiência também como treinador e também organizador aí de torneios, né, no circuito Vale Paraibano, que inclusive eu joguei quase todos o ano passado, teve um outro que não deu para jogar, mas um torneio mais sensacional que o outro. Inclusive, quando voltar ao vivo aí, vou tentar aparecer mais vezes também. E, bom, Eric, primeiro aí, queria começar mais tranquilo ainda, né? O pessoal ainda tá chegando, o pessoal ainda tá meio devagar. Daqui a pouco o chat começa a bombar daqui a pouco. Opa, Ah, temos aí sim. um novo seguidor, obrigado, DL Borger. DL Borger, quem que é? Deve ser o Daniel Borger, é isso? Deve ser o Daniel, tem o Davi e o Daniel, né? Muito obrigado aí por seguir o canal, viu? E, bom, pessoal, dá um feedback aí pra gente se vocês estão ouvindo bem. Se de repente o áudio tiver um pouquinho baixo, dá um feedbackzinho aí pra gente, porque é importante a gente saber se tá todo mundo ouvindo certinho, né? A nossa transmissão. É o David mesmo, ó. Opa, mais um seguidor aí. Cris Claudio. Opa, obrigado aí por seguir o canal também. Ah David. lá, o David ele já conseguiu uma vaga na final aí pro Vale Paraibano Online, que agora a gente tá jogando. O Vale Paraibano é quase que um eSports agora, né? Caramba. Pois é, Aparentemente. vamos começar falando disso, né? Enquanto o pessoal tá chegando aí, você tá fazendo um circuito? Como que é, Eric? Conta pra gente aí. Então, né, a gente, como o Douglas falou, né, participou bastante dos torneios ano passado, né, nos torneios presenciais. Eu costumo falar que 2019 acho que foi o melhor ano da história aí do circuito. Né? Foi um ano Legal. comemorativo, era o 20º ano do circuito, né? Caramba. E, e a gente conseguiu fazer assim com que todas as etapas tivessem jogadores titulados, né? Uhum. Na verdade, é o seguinte: praticamente todas as etapas tiveram um grande mestre participando, com exceção da etapa de Caçapava, que a gente teve como estrela a mestre FIDE Juliana Teral, né? Que é disparado aí a melhor jogadora de todos os tempos, né? Aqui do Brasil. Uhum. E fora essa etapa, as demais etapas tiveram presenças de jogadores grandes mestres, né? Então, assim, Sensacional. foi um evento assim fora de série. O evento E presencial, sensacional. Sempre acima de 100 participantes também, né? sim, então Sempre foi um número um bom. desafio muito grande ano passado e, e aí foi assim, foi muito bacana e eu assim, falei um pouquinho de esportes, né? A gente tinha muito medo disso, né? Porque é muito mais fácil, né? A pessoa joga em casa, tudo, mas perde um pouquinho daquele clima gostoso, né? De campeonato, de Sim, sim. então, abraçar o amigo ali, aquela tensão de bater no relógio, né? Então, eu sou muito a favor disso, né? Mas, como você falou, né? Agora a gente está com o circuito online, né? Até devido à situação de pandemia. E, então, a gente também está buscando inovar, né? A gente não pode sossegar o facho, né? A gente tem que tentar ver o que a maioria do pessoal está gostando. Tenho trazido também sempre mestres para jogar o torneio online. Bacana. Então,
tem que movimentar ainda. Ah, legal. Inclusive, só deixa eu dar uma boa noite aqui. Eu não tinha reconhecido o nick, mas obrigado ao Cris, né, que é o presidente da nossa Federação Paulista de Xadrez, está presente aqui. No chat. Muito obrigado, Cris. Uma hora ou outra a gente também tem que fazer um bate-papo ao vivo, viu, Cris? E eu acho que você tá devendo uma visitinha aí aos torneios, né? Pra praticar um pouquinho o xadrez também, né? O Cris aí tá fazendo um excelente trabalho, um trabalho muito bem feito na FPX. Quero parabenizar aqui publicamente ao Cris. Eu posso dizer que eu estou bem honrado em fazer parte aí dessa nova gestão da FPX. E também pegando um gancho aí no que o Eric também tá falando, né? A FPX também tem feito um circuito online todas as sextas-feiras. Eu vejo que num primeiro momento, quando aconteceu essa coisa da pandemia, né? Todo mundo ficou com aquela interrogação na cabeça como que seria o futuro do xadrez, né? E num primeiro momento, o pessoal da federação mesmo teve um certo receio. Nossa, o que faremos agora, né? A gente conversou bastante. E, pô, como que a gente vai seguir daqui pra frente? E realmente resolvemos aí cair de cabeça nos torneios online. Inclusive, a gente percebe assim que teve um boom de torneios online, né? O circuito aí do Vale, né? O circuito FPX, a CBX também organizou alguns torneios. E eu creio que mesmo quando passar um pouco, né, essa pandemia, eu creio que bastante torneio online assim ainda vai permanecer, né? Mas Os torneios filhos da quarentena, né? Filhos da Coreia. Exatamente. Eu acho que muitos torneios vão permanecer, mas o torneio presencial é diferente, né? A gente apertar a mão do adversário, bater a peça no tabuleiro. Opa, Davi Oliveira, obrigado aí por seguir o canal. Muito obrigado. E Você falou como é que fala? Cumprimentar o adversário. Agora não pode nem falar disso, Douglas. Ah, não? Pois Agora é. só fala pro cara boa partida e. Boa partida, a cena assim, então, ó, boa partida, valeu. Agora por enquanto ainda não dá, né? Mas o xadrez presencial é muito diferente, né? Muito mais gostoso a prática, né? Sim, Pois é. Bom, tem um pessoal aqui que tá me perguntando porque tem bastante gente nova aqui no Twitch que não conhece muito bem. Eu deixei alguns comandos aqui logo abaixo da foto do Eric, tá? Da foto não, do vídeo do Eric, né? Tá lá, exclamação tática, exclamação universitário, exclamação time. Então, só pra vocês saberem, semana passada a gente fez um treino de tática muito interessante, tá? A gente fez um treino com um ex-universitário, que é o Douglas Tumenas, que é um jogador também muito forte. Fizemos aí um treino também com o árbitro nacional Anderson Williams também, que é treinador também universitário. E a gente resolveu os exercícios que, né, a gente vai fazer hoje, né? E depois postamos os PGNs e os vídeos. Então, para quem quiser acompanhar esse treino tático da semana passada, tem 20 exercícios bem bacanas aí. E como o nosso papo hoje é universitário, né? Também exclamação universitário, você pode se inscrever no circuito universitário ou estrategista, e também exclamação time é o nosso time do Lee Chess, mas é somente para universitários, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Estamos aqui então com o Eric Ramos, a audiência tá bacana aqui, tá crescendo, o pessoal tá chegando aqui. Bacana que tá chegando aí, Felipe Cordeiro, boa noite. Aí, Felipe, hoje tem uns exercícios casca-grossa aí pra você matar, viu? O Felipe Cordeiro tá sempre online aqui também. Muito bem. E Felipe é mestre já. mestre nacional. Ele vai ser moleza, pô. Ah, mas a gente às vezes coloca uns casca-grossa aí pro pessoal suar a camisa também, né? Não é tão fácil assim também. Mas legal. Eric, vamos falar do seu trampo lá com o pessoal da Unital. E como que é o treino que você faz com eles? Enfim, vamos abordar um pouquinho assim. Você pegou... Vai ser entregar o ouro também, né? Ah, não, sempre tem o segredinho lá que a gente guarda, né? Claro. O pessoal lá da Mad Einstein também, a gente tem uns segredos aí que claro que a gente guarda. Mas, assim, você pegou o pessoal
no estágio mais inicial do xadrez? Ou você já pegou uma equipe formada, o pessoal que já tá jogando há bastante tempo, que já tá jogando torneio fora? Em que nível, assim, você pegou o pessoal lá da universidade para treinar? Ah, legal. Na verdade, eu quando eu peguei o time pra, como técnico, né? Eu falo assim que a gente é mais técnico do que professor, né? Aham. Porque ainda mais se tratando de adultos, né? Então, às vezes é mais uma direção, né? Ó, estuda isso, estuda aquilo, né? Faça isso, né? Então é mais um direcionador do que um professor que a gente pode pensar um professor de Fundamental 1, Fundamental 2, Sim, tem que sim. pegar na mão, tudo, né? Então, ou até um facilitador, né? Muita gente usa esse termo Uhum. para pegar. Então, quando eu entrei no time em 2018, tinha até um jogador que ele era inclusive mais forte do que eu no time, né? Então, Acontece, né? ele brincava, chamava de professor e tudo, que é o Luiz Crosariol, né? Ele jogou Ah, o circuito ano passado aí, sim. quase que inteiro também, ganhou a primeira etapa, ficou disputando o título geral, né, com o Thiago Pereira aí, o ano inteiro. Então, é um jogador muito forte. E tinha também aqueles jogadores, nem sempre os calouros, às vezes já estava no terceiro, quarto ano, mas que queria aprender a modalidade, queria jogar. Aham. Então, eu consegui pegar a turma de todos esses níveis, né? Mesclado, né? Isso, mesclado. Ah, pode crer. Nossa, eu fiquei impressionado na primeira etapa aí, inclusive nas outras etapas também. Você sempre tá trazendo uma galera da pesada aí da universidade, né? Tem um número assim considerável, né? Do pessoal jogando, né? Isso, é porque assim, antes um pouquinho da pandemia, né? Quando a gente fazia os treinos presenciais, então a gente chamou mesmo aqueles, início de semestre, né? Então a gente chamou os calouros, chamou alguns alunos aí de até quarto ano, vamos dizer assim, que ainda estudam a possibilidade de entrar em times, tudo, né? Então a gente fez um trabalho de base, desde ensino da movimentação básica das peças, Uhum. diferenciar cheque, checkmate, afogamento. Então, passando essas noções e acabou o pessoal criando gosto, né? Ah, E quando a legal. gente fala de Unital, né? Então, na verdade, é uma universidade, né? Então, tem, além do curso de medicina, né? As engenharias, tudo, eu Aham. movimentei um pouco do pessoal da engenharia. Um tempo atrás, um pessoal do direito também tinha entrado em contato para poder fazer xadrez, treinar, tudo, né? Mas realmente, assim, o que se vê a nível universitário, que as pessoas se dedicam, de fato, é os estudantes de medicina, né? Então, as competições como Intermed, Jumed, dentre outras MEDs aí que tem de Aham. competição, é bem, como é que fala? É bem enraizado, né? Essa questão de competição para eles. Então, os outros cursos, às vezes, por exemplo, assim, tem um cara muito bom de administração, muito bom de não sei o quê, mas quando você vai ver, é um cara que já é mestre FIDE, está fazendo a faculdade, Sim, sim. ou, né, ou, enfim, algum cara que é apaixonado e entrou na universidade, mas é um gato pingado ali, aquela história, né? Aham. Eu tive E bastante esse papo com o Anderson e até com o Douglas Tumenas também na semana passada, que existem esses dois caminhos, né? O enxadrista que entrou na universidade e integra a equipe, né? E o universitário que de repente sabe mexer as peças, sabe uma noção básica e acaba desenvolvendo o xadrez durante a universidade, né? E assim, eu vejo que é muito diferente a abordagem com esses dois tipos de enxadristas, né? Bom, o enxadrista formado, que está acostumado a jogar torneio e tal, muitas vezes ele é o cara que, o capitão da equipe, que puxa a galera pro treino, etc e tal. Por exemplo, quando eu treinava o pessoal da São Camilo, tinha o Douglas Tumenas, que era muito forte. Assim, inclusive nos treinos ele ajudava o pessoal, ficava incentivando, chamava a galera nova, né? E, nossa, tem bastante gente seguindo o canal hoje aqui. Só deixa eu dar um salve aqui. Leandro, obrigado aí por seguir. Leandro Cavalo por F7. Olha, gostei do nick, hein? Obrigado por seguir o canal aí. Mais dois seguidores, Jonathan e o Wagner também. Obrigado aí por seguir o canal.
E também vou dar um recado aí pro mestre nacional, Leonardo de Miranda. Obrigado aí também por participar hoje aí com a gente. Vai ter uns golpinhos básicos aí pra você acertar também. Daniel Ó, Medicina. O Léo é 24 horas xadrez. É, o Léo, ele, qualquer lugar que ele tá jogando. Você marca torneio 3 da manhã, ele aparece online lá e tá clicando, né? Ah, mas é isso aí. E então, eu acho muito. Aqui o Daniel também. Ah, aluno do site, o Daniel. Ah, você tá jogando circuito, né, Daniel? Eu lembro do seu nick lá do Lee Chess. Obrigado aí por Ah, seguir o canal, legal. viu? E então, Eric, o papo aqui na live é assim, cara. A gente vai conversando, os caras vão escrevendo Uhum. aqui, a gente vai interagindo com eles. Aqui, ó. Ah, tá. E, bom, vamos conversando, de repente pinta até umas perguntas aqui, a gente vai tentando interagir sempre aí com a galera, né, do chat. E que nem eu tava falando, é importante quando tem um jogador que já joga, que participa da equipe, né, que ele puxa Uhum. bastante a galera. Mas vamos supor assim, uma universidade que ainda não tem um enxadrista que é acostumado com torneios e tal, que você só tem a galera da base mesmo, né? Que eu Uhum. já encontrei bastante essa situação e vejo bastante assim, frequente. Como que você costuma trabalhar essa galera? Você dá um treino específico para eles? Você dá como se fosse uma aula mesmo, explicando as coisas básicas? Você indica livros? Enfim, como que você aborda aí junto com essa galera? Ah, legal. Então, na verdade, até quando eu assumi o time, tinha alguns jogadores até mais experientes, é, eu acabei retomando com eles desde o básico do básico mesmo, né? Eu peguei, Uhum, até brinquei, falei, pessoal, vocês realmente sabem mexer todas as peças, né? Tipo assim, sabem o en passant, rock, tudo, então beleza. E aí a gente vai fazendo algumas perguntas, meio que eliminatórias, e aí você consegue chegar, não, então beleza, a gente pode começar a partir daqui, né? aham, Então, algum professor, seja quando você vai dar eu posso dar como dica isso, né? Até por experiência aí já no tempo com xadrez. Então, eu acho que assim, desde um aluno ou quanto uma turma, você precisa entender a que ponto que tá, né? É tipo aqueles testes de proficiência, né? Em uhum, inglês, enfim. Então, você tem que falar, ó, peraí, você sabe isso, né? Essa noção, tal. Porque assim, o que acontece? Às vezes, o jogador ele aprende do modo incorreto, né? uhum. Ele aprende assim, as peças mexem assim, bora jogar. Aí o cara vai jogando e vai De qualquer atropelando, jeito, né? qualquer jeito, às vezes tá com pensamento, o cara vai mostrar, nossa, ganhou uma puta partida. Aí depois você olha lá, o cara perdeu a peça umas 3 vezes, tava perdida, aí o adversário entregou a dama porque não viu, né? Então, assim, não gera qualidade, né? Então, foi aí que eu falei para eles, né? Busquei até por alguns métodos, assim, de livros, até mesmo assistindo vídeos, né? Aí eu aprendi bastante coisa Uhum, e aí tentei passar uma ideinha básica aí, que é entender o que fazer em cada posição, e uhum. eu costumo falar o como fazer. Então, o como fazer é os lances, né? Então, a pessoa pega e fala assim, joga a torre aqui, joga a dama aqui. Não, peraí, mas o que você quer fazer? Eu Uhum. quero colocar uma peça no centro, quero é, aumentar o número de peças atacando aquele ponto. Entendi. Então é isso que você quer fazer. Aí agora sim pensa nos lances, né? Ah, legal. Então, Olha a dica aí, pessoal. Uma dica importante, hein? Ó. isso às vezes a gente tem uma avaliação de posição e começa a chutar lance, 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 né? E a gente está indo para o como fazer. Então a gente está respondendo a segunda pergunta antes da primeira, né? Olha só, Então, gente, ó, um método legal bem, aí do Eric, hein? Um método legal e diferente, que até agora a gente não abordou. Então, Eric, eu vou te fazer mais perguntas aí do seu método, cara, porque eu tô achando tentar passar aí pro seu time também, né? Mas diferente, diferente. É legal fazer esse bate-papo com outros treinadores, porque a gente vê metodologias bem diferentes, Uhum, visões diferentes, e assim, levam ao mesmo lugar, né? Mas por caminhos sim. diferenciados e de acordo com a filosofia do treinador. Eu achei interessante, cara. E como que você faz isso? Você dá alguma posição específica? Você pega uma posição de livro, um diagrama, enfim, como que você faz Uhum. esse método? Não, ó, e isso aí eu acho que ele é válido para tudo, né? Então, por exemplo, por mais que o jogador fale para mim que tem até hit em feed, eu falo assim, então me mostra aí, né, um checkmate de dama, por exemplo, né?
Aí o jogador, eu vou jogando assim, eu faço esse lance, faço esse lance, faço esse lance e ganho, né? Fala assim, Aham. tá, você tá me mostrando como que você faz, né? Mas o que que você tá fazendo de fato, né? Daí se a pessoa parar para entender, na verdade eu uso as perguntas, mas basicamente é estratégia e tática, né? A Uhum. pessoa às vezes no modo tático, faz isso aqui que vai ganhar. Não, mas qual que é a estratégia? Num mate de dama, por exemplo, primeiro você precisa entender o que você quer fazer. O que você quer fazer? Você quer levar o rei adversário para um dos extremos do tabuleiro? Você quer diminuir as casas de movimentação do rei adversário? Feito Uhum. isso, você vai levando ele para o canto. Quando ele chegar no canto, você vai trazer o seu rei. Então, se a pessoa tem bem definido o que ela vai fazer, os lances eles vão aparecer assim de uma maneira mais leve, né? Então a gente vai analisar alguns diagramas hoje aqui e eu vou tentar passar um pouquinho dessa ideia da pessoa entender o que está acontecendo, entender Legal. como avaliar a posição e sabendo o que fazer. Aí sim a gente vai para lances candidatos, vai tentar é, ir para a segunda pergunta, que é o como fazer isso, né? Ah, legal. Olha aí, pessoal. Hoje então a gente vai ter um treino bem diferente. Bem diferente, porque, assim, a minha abordagem é um pouco diferente da do Eric. Eu acho legal isso, a gente conversar e mostrar, né, o método em que, por exemplo, o Eric chega numa determinada resolução e de repente eu mostrar a minha visão também, como que eu chegaria, enfim, né? Acho que pro pessoal que tá começando, a gente consegue dar uma orientação legal, né, Eric? Mostra os caminhos e aí, a pessoa tendo as opções aí na mesa, ela escolhe o jeito que ela se identifica melhor, né? Acho bacana isso. Sim, não, com certeza. A gente põe a seta, pinta o caminho no chão Né? e joga as pedras e dá a lanterna para a pessoa, dela que Ela que se vira, né? toma, né? Legal. Bacana, Eric. Olha, eu gostei muito assim da sua metodologia, assim, do jeito que você aborda aí com a galera. Acho que é bem didático mesmo. E assim, uma coisa que eu sempre pergunto também aqui para os treinadores: o pessoal aí que você treina, eles têm o hábito de ler livros? Se de repente você passa, olha, esse livro aqui, leia esse capítulo que é interessante para o Uhum. próximo treino, ou se não, quando vai ter uma competição, olha, vamos tentar usar esse livro de referência para preparar para o próximo torneio. Você vê que o pessoal tem esse hábito ou geralmente tem uma repulsa, assim, não tem o hábito mesmo de pegar um livro, ler, etc e tal. Entendi. Bom, o que acontece? É um pouquinho filosofia também isso, mas faz bastante sentido para qualquer estudo, né? Seja xadrez, engenharia, medicina, o que for. Tem os tipos de pessoa, né? Então, por Uhum. exemplo, tem pessoas que elas são mais visuais, tem pessoas que elas são Auditivas, tem aquelas tátil, sinestésicas, não sei das quantas, né? Então a sinestésica. pessoa, dependendo do que a pessoa é, né? Eu sempre fui o cara visual, né? Visual. O outro que é auditivo, da pessoa ter que ouvir, Auditivo, o tátil ou o sinestésico, né? Acho que é a mesma é, coisa. então, aí eu sempre fui mais para esse lado. Então, por exemplo, para mim, nunca funcionou, tipo assim, o professor tá passando e eu pego a caneta e vou e escrevo, 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 né? Aham, Então, para mim, não funcionou, né? Tem entendi. pessoas que elas preferem te ouvir. Tem pessoas que elas já preferem que você mostre ali no tabuleiro as peças mexendo, ou, né? Enfim, então você precisa se adaptar a essa questão também. Então, por Uhum, exemplo, tem alunos que vão preferir, Eric, o que, que eu preciso ler, onde que eu preciso ver o conteúdo, aonde que eu devo clicar, acessar, né? aham, Então, tem os tipos de perfis. O que eu costumo tentar dar um pouco de cada coisa, né? Tá aqui material visual, tá aqui material em grupo, tá aqui, né? Eu vou falar bastante, enfim, eu vou tentando levar situações diferentes legal. para entender o que cada aluno faz, né? Porque tem aluno que realmente, cara, você pode falar para o cara, assista esse vídeo aqui, o cara não vai assistir, né? E às vezes você pede para o cara, resolva, por exemplo, resolve
10 exercícios táticos hoje e joga 5 partidas. Você vai ver o perfil do cara, o cara jogou 20 partidas e fez um tático, né? Aham. E então a gente tem que ver, ó, cara, você em relação à parte prática, você já está atendendo. Pô, vamos diminuir um pouco as partidas, né? Tem que ter um pouco de puxão de orelha nisso. Mas como Entendi. a gente está falando de universitário, a gente está falando de adultos, né? As Uhum. crianças a gente não consegue segurar muito, né? Então Uhum. os adultos também tem um pouco disso aí. É legal, acho que a gente agora abordou uma outra coisa também que até então a gente ainda não tinha conversado aqui no papo universitário, né? Que é realmente a parte didática. Porque assim, eu vejo que o pessoal que geralmente treina xadrez nas universidades, né? Geralmente é aquele enxadrista muito bom, um cara que é acostumado a treinar, etc. E de repente cai ali, né? Fazendo esse tipo de treino tal. E eu vejo que às vezes, tá? Pode ser que falte um pouco da didática e sobre o xadrez, entendeu? Tipo, o xadrez o cara é muito bom, mas na parte didática, às vezes fica um pouquinho aquém disso, né? E eu vou te falar que isso daí foi uma coisa assim que duramente eu aprendi quando eu dava aula para crianças. Eu dava aula para crianças assim, de primeira do primeiro ao quarto ano, ou quinto ano, acho que era do primeiro ao quinto ano. E, enfim, chegou uma época lá que tava tendo um tipo de auditoria lá, não sei o que, acho que do MEC, não lembro muito bem como que era o esquema. Era escola particular e tal. E eles pegaram e começaram a me cobrar se eu tinha faculdade de pedagogia, etc e tal. Eu falei que não tinha, né? Aí eles falaram então que eu não poderia seguir dando aula de xadrez para as crianças. Eu falei, pô, mas os meninos estão evoluindo bastante, tipo, em 6 meses assim, você precisava ver as criancinhas jogando. Tava jogando muito bem. Mas naquele momento eles me barraram, inclusive eu fui mandado embora da escola. É engraçado. Uhum. Porque eles queriam um professor Sim. formado, né? Burocracia total, né? Era uma burocracia total. Eu confesso que na época eu fiquei assim, bem bravo, pra ser bem honesto. Porque eu vi que elas estavam se desenvolvendo, etc e tal. Mas depois eu comecei, inclusive, assim, a pesquisar muito questão de pedagogia, etc, né? Eu tenho uma irmã e um irmão que eles são professores mesmo, né? Da rede de ensino pública aí, etc. E, enfim, eu comecei a perceber bastante que essa questão didática é uma questão que às vezes falta um pouco Uhum. pros professores de xadrez. E eu acho que isso que você tocou é uma coisa assim bem legal, porque o pessoal quer passar treino, quer passar diagrama, quer passar exercício, e o universitário lá Uhum. que se vire, né? Mas eu acho que às vezes também falta essa sensibilidade do treinador, né? Que, que é perceber, né? Se a pessoa ela se desenvolve melhor vendo, se desenvolve melhor escutando, enfim, o tipo de lição, de exercício que você dá para ele tentar fazer durante a semana, né? Então eu acho que é uma formação, talvez, que os enxadristas e os treinadores aí que estão ajudando aí nas universidades, não vou dizer que todos eles devam se formar em pedagogia, etc e tal, para seguir treinando Uhum. uma universidade e tal. Mas de repente pesquisar sobre o assunto, porque Sim. os treinos, eles começam a ser mais interessantes para aquele tipo de aluno, né? Porque de repente o, o, o aluno começa a treinar, começa a fazer parte da equipe, de repente desinteressa, vai embora. Aí vem outro, aí fica um tempinho, desinteressa, vai embora. E começa a ter uma rotatividade e o treinador não sabe por que daquilo. E às vezes não é a qualidade do treino em si, tipo, o treino do cara é sensacional. Opa, Léo Falski. Leona Falski. Na Fausk. Ah, Leona Falski, é isso? Acho que é. Ah, é o Lucas de Ilhabela. Joga Opa, pelo circuito também. legal, obrigado aí por seguir o canal. E boa noite, Lucas, obrigado aí. É Lucas? Lucas. Ah, Lucas, é porque, tá um pouquinho diferente o nick aí. Lucas, obrigado aí por seguir o canal, tá? E então, só complementando aqui, então eu acho que é legal os professores aí, Uhum. os treinadores de xadrez pesquisar sobre isso, né? Entender um pouquinho melhor como que a informação que você passa, ela vai ser recebida.
Eu até tive um bate-papo com a minha noiva esses dias, porque ela é coach de concurso e tal, então ela tá bem acostumada com essa questão de treinamento, estudo e tal. E uma coisa que a gente conversou muito é que, assim, uma coisa é o que você fala, outra coisa é o que a pessoa entende. E nesse miolo aqui, nesse abismo que tem aqui, tudo que você falou, ou isso pode se perder e quem tá ouvindo não vai entender direito aquilo, ou você pode falar um negócio que a pessoa pode entender errado, ou a pessoa pode entender tudo. Mas assim, sempre tem uma lacuna aqui no meio, né? E eu acho que A conexão, né? Dessas essa duas coisas. conexão, exatamente, acho que essa conexão ela vai diminuindo, assim, e vai ficando cada vez mais, vamos dizer, perfeita, né? Tipo, o que eu falo é o que você entende, quando você consegue simplificar as coisas, quando você consegue mostrar visualmente pra quem gosta do visualmente, pra mostrar uma coisa, né? Tipo, um bate-papo aqui que a gente tá fazendo. Se você pegar um livro de tática, tem todos esses exercícios que a gente vai passar hoje. Mas às vezes a pessoa ela não consegue desenvolver tão bem e prefere ver um vídeo, um professor explicando ali, que dá um toque aqui e ali, e de repente a pessoa saca aquilo e assim, muito mais fácil, né? Então eu acho que essas ferramentas aí de ensino e de aprendizado aí, acho que fica a dica aí para os professores aí, os treinadores tentar também buscar, né, ferramentas novas, etc. Acho que é uma dica legal, né, Eric? Sim, não dá para você colocar o seu rating feed embaixo do braço e ir lá, como é que fala? Ir lá só de corpo presente e falar que está dando a aula, né? Você tem Uhum. que, para Tem que se tudo na envolver, vida, né? né? Você tem que se envolver ali, até às vezes com o pessoal, né? Tipo, pô, o que que esse cara, por que que será que ele não evolui? Como é que é a casa dele? A pessoa tem que ter essa sensibilidade também, né? O que que será que está acontecendo, né? Esse momento de quarentena, por exemplo. Pô, mas a pessoa não está cumprindo, né? Não está fazendo esses resultados. O que está acontecendo? Você não sabe, né? Às vezes pode ser que alguém da família esteja internado, pode ser que, sei lá, muita gente em casa, a pessoa tá, enfim. Então tem isso tudo, é a parte de Uhum. sensibilidade. E agora a questão do método de ensino, a gente precisa estar sempre evoluindo. Então, eu assisto vídeos de xadrez e vejo outros professores ensinando também. Então eu penso Uhum. assim, nossa, olha o jeito que o cara faz, olha o jeito que ele fala, olha o jeito que ele leva a mensagem, né? Porque a gente, como aluno também, a gente precisa buscar outras pessoas. Porque, por exemplo, tem gente que ensina, sei lá, coisa meio bobeira, mas tem gente que ensina, vamos supor, sei lá, inglês de 1000 jeitos diferentes. Então, cada Sim. um, às vezes você vai ter uma aula com um professor e o cara é doutorado naquilo, mas ele te ensinou, mas não chegou a mensagem para você, essa conexão que você falou, né? Sim, sim. O que ele falou e o que eu entendi. Aquilo não conectou direito, mas às vezes eu vou de um outro professor que o cara é simples, o cara mora numa periferia, eu vou ter uma aula com o cara, o cara tá me dando aula de graça, por exemplo, e o outro eu pagava R$ 100 a hora. Às vezes o cara me levou a mensagem, transmitiu de uma maneira diferente, se Uhum. importou ali comigo, vê as minhas dificuldades, né? Que acabou sendo mais Explicou de um fácil, né? jeito, eu não entendi, ele explicou de um segundo jeito, né? E acabou sendo mais fácil. Então, tem essa questão. Uhum. O pessoal está comentando aqui, né, Douglas? Vamos dar uma olhadinha É, aqui. com certeza. Eu até vou responder umas O Daniel perguntas aí que aqui. falou. É, teve um pessoal aqui, o Daniel ele fez uma pergunta aqui que eu acho bem interessante, que ele falou que ele resolveu bastante exercício de tática, né? Mas ele, assim, resolveu mais de 130 exercícios de tática, mas ele deve ter errado aí tipo uns 30%. Se de repente ele tem que calcular mais, etc, etc. Daniel, é assim, cada treinador ele tem um método, né, um pouco diferente com a resolução de exercício. Eu vou falar um método que para mim deu muito certo, assim, como jogador, tá? E eu vejo que também dá bastante certo aí com o pessoal também. Inclusive é o método como eu treino aqui com a galera, que é o seguinte: quando você começa, por exemplo, resolver um livro de exercícios, ou você começa a ler um livro que tem bastante pergunta, bastante diagrama, em primeiro lugar, até você se acostumar com a linguagem do livro, eu acho interessante você
fazer mais relax os exercícios, tá? Então, assim, não se coloque pressão de tipo, eu tenho que resolver isso agora, não sei o quê. Não, em primeiro lugar, tenta resolver ele de uma maneira correta, tá? Esse é o primeiro passo. Inclusive, há um tempo atrás, o Sandro Mareco, a gente estava trocando uma ideia e ele me indicou um livro, né? E eu vou falar que o jeito que ele pediu para eu estudar o livro eu achei muito interessante. Que inclusive era um livro do Volokitin, né? Perfect Short Chess, que assim é para nível mestre FI, GM e MI, ou seja, um nível mais alto do que eu tô atualmente. E eu falei, nossa, mas é um nível muito alto. Ele falou, não, mas se force a tentar resolver os exercícios. Em primeiro lugar, tente resolver os exercícios que está acima do seu nível, mas assim, sem pressão. Tenta resolver. Se você precisar pegar uma folha de caderno, pega a folha de caderno, anota as variantes, porque são variantes complexas, tal. Então, nos primeiros exercícios que eu fiz desse livro, eu fiz dessa maneira mesmo. Inclusive, o primeiro exercício, o Saito trouxe aqui. A hora que ele me mandou o diagrama, eu olhei assim e falei, nossa, cara, não é possível que você me trouxe esse diagrama. Ele falou, por quê? Eu falei, porque eu tenho uma folha e meia de análise desse diagrama, escrita. Ele falou, nossa, você tá brincando. Eu falei, não, é sério. Eu fui resolver esse diagrama, eu achei muito complexo, e é o primeiro do livro do Volokitin. Já começa arrebentando já. Não, já começa assim, arrebentando pra gente, né? Porque pra ele só vai ficando difícil, né? O livro vai ficando cada vez mais difícil. Mas pra gente é muito difícil. E eu vou falar que os primeiros exercícios eu achei tão complexo que cada diagrama era uma folha e meia de análise pra chegar na conclusão real do que era a resposta correta, né? E com o tempo eu comecei a tentar fazer aqueles cálculos de cabeça e aí, vamos dizer, num terceiro estágio, aí eu comecei a colocar uma pressão de tempo. Que é uma situação. Legal. Que é uma situação real de torneio. Porque quando você está num torneio, você não vai ficar 1 hora e meia pensando num diagrama e anotando as linhas, né? Não. Então, assim, claro, quando você se força a calcular algo um pouco mais complexo, acho que um primeiro passo é você pegar leve, né? Tipo, não adianta se preocupar em fazer tudo naquela pressão. Não, faz leve, se preocupa com o acerto, apenas isso. Depois, um segundo passo é você realmente, né, começar a se livrar de anotações, etc e tal, e fazer tudo de cabeça, inclusive nem mexer as peças no tabuleiro, não, é tudo de cabeça mesmo. Um terceiro passo, colocar uma pressão de tempo, porque é o que você vai ter que fazer ao vivo, né? E eu vou falar que esse método eu achei muito interessante. Inclusive, eu apliquei em outros livros. Por exemplo, o Lessons with a Grandmaster, do Gulko. Uma coleção maravilhosa. Os primeiros exercícios, assim, na real, nem vou falar dos primeiros exercícios, mas as primeiras partidas completas, as 3, 4 primeiras partidas que eu li do livro, eu errava quase tudo. Até eu pegar o jeito da coisa, né? Até eu pegar como que era a dinâmica dos exercícios, o que o Gulko estava sugerindo, etc e tal. Eu errava tudo. A partir da terceira, quarta partida, comecei a acertar, e aí já não fazia mais anotações, etc. E depois do momento que eu peguei o jeito do livro, aí eu fazia o seguinte, eu ia além do livro, quando chegava no diagrama que ele fazia a pergunta, eu colocava um relógio ali com 2 minutos e o relógio físico mesmo, tá? Eu colocava o reloginho lá e batia e eu via a seta correndo, né? Ó, tá correndo, tipo, cara, toma uma decisão, se vira, você precisa resolver, senão seu tempo cai, né? E eu acho que essa pressão de tempo, depois que você já se acostumou, eu acho que ela é extremamente necessária, é um treinamento assim que indico aí, viu, Daniel? Indico aí para você e pro pessoal que tá fazendo aí. Eu acho que tem muitos benefícios, tá? Mas em primeiro lugar resolve certo, depois você pensa em colocar uma pressão, né? Não sei você, Eric, Legal, só mas para é isso que eu ia complementar. te perguntar. Como que você faz geralmente? Tem alguma dica aí pra galera? Tá. Vou complementar aqui com duas coisas, né, que o Douglas falou. Primeiro que esse modo aí que o Douglas está falando é quase que um velha guarda, aí, vamos dizer assim, porque pegar o livro, né, de Sim. resolver tudo, né, é, não entendo como crítica, entendo como, né, um modo, né, Aham. porque eu vejo hoje
Até o Daniel comentou aqui, eu faço tudo no Lichess, né? Ele respondeu isso, mas até do modo que você falou, ele já pegou e já pulou fora, né? Não, eu não estou vendo o livro, o meu já é no Lichess mesmo, Não, né? mas Então, independente, né? Independente. mas vamos... Pode falar. Independente do caminho que você vá, né? Tem gente que se adapta Uhum. muito melhor em pegar umas bases em PGN e sair resolvendo, né? Isso daí Sai resolvendo, né, é mano? sensacional também. É questão de método mesmo, né? Aham. Não, mas assim, o que eu É acho, prático, né? É prático também. aham. Você pegar o Não, Lichess e mas tal. não só nisso. O que eu queria chegar é o seguinte, por exemplo, antes se fazia muito isso, né? A pessoa fala assim, vamos pegar um livro, né? Vamos não sei o quê, e vamos fazer ele. Mas hoje em dia, as pessoas elas têm buscado muito facilidade. Assim, Então, é muito mais fácil clicar no aplicativos, né? botão ali. Tem o Chess Tempo, tem N aplicativos no celular, o Lichess, tem o quebra-cabeça lá, os puzzles dele. Então, as pessoas têm ido mais para esse lado, tá? Mas foi só um comentário, assim, Sim, sim. meio por cima, porque existe isso. Eu tenho um livro aqui que é os 1000 Max, né? Hum, Artísticos, não sei o que lá. É um livro super bacana, né? E ele traz todos os diagramas também de partidas, né? Que aconteceram de fato, né? aham. E, enfim, então às vezes tem aquela vontade de, tipo assim, de eu discorrer o livro, né? Mas eu vejo que a geração que vem depois aí, tipo a minha, né, eu tô com 25 anos agora, essa geração, assim, os mais novos também, Uhum. são muito imediatistas, né? Sim, sim. Então, você vai ver aí que 90% do pessoal, como é que você treina tático? Eu entro no site E e já tá treino, os né? táticos lá e eu já começo a resolver, né? Ah, sim. Então, até por isso que ele chega nessa quantidade, né, Sim, sim. de táticos. Agora, mas em relação ao método que você estava falando, eu achei perfeito, eu acho que não, é, eu acho que é uma maneira ideal, né? Então, assim, você tem que se facilitar ao máximo no começo, se cobrar menos, né? E se introduzir naquele meio. Então, vou resolver um tático aqui, beleza. Por mais que você está vendo no computador ou num livro físico, pega o tabuleiro, monta as peças, pega o papel, pega a caneta, toca nas peças, mexe, tira, põe, né? Então, deixa aquilo ali, vai massageando o seu cérebro. Peraí, cara, pode ficar sossegado que não é tão difícil assim, vamos tentar, vamos fazer, né? Uhum. E depois a gente vai se adaptando. Aí você tira um pouco a questão das anotações, tenta pensar, e por último, esse estágio que você falou é do reloginho, né? Sim, Colocar sim. lá, estou numa situação de jogo, o meu campeonato vai ser um campeonato rápido que eu estou treinando, então eu estou nessa posição, digamos que eu tenho 6 minutos, vamos jogar. É um campeonato pensado que eu estou me preparando. Se o campeonato é pensado de 1 hora e meia, e eu estou um tático que parece meio jogo, coloca lá uns 40 minutos, né? Faça alguma coisa nesse sentido. Ou se você quer considerar que aquela posição é uma posição de blitz, que já está terminando a partida, né? Coloca um tempo aí, 3, 5 minutos. Então, a gente vai fazendo isso. E respondendo outra coisa, como ele falou que ele errou 30%, né? Então, tem que ver no porquê você errou. Você errou porque você ficou ali um tempo muito grande no exercício e tiltou, né? A gente brinca assim, a pessoa tiltou, tipo assim, cara, eu não estou encontrando resposta, eu vou fazer esse e vou chutar o balde. Ou você realmente se esforçou, mostrou, né? E, e aí, por algum descuido, algum cálculo errado, você errou, né? Então, tem essas duas questões. Porque às vezes a gente responde lá 20, 30, 40 exercícios no chess e Aham. tem uma porcentagem alta mesmo de erro. Mas, 40 exercícios ali, você tentou fazer aquilo que em 30, 40 minutos, é um espaço muito curto de tempo para você resolver muitos. E aí Sim, você sim. tem quantidade, mas não tem qualidade. Sim, sim. Então, eu acho que vale mais assim. Por exemplo, eu vou demandar 30 minutos para resolver o exercício. Uhum. Demandei os 30 minutos. Hoje eu consegui resolver 10. Mas aí daí amanhã de novo 10, depois 11, depois 9. Aí se você quiser na próxima semana falar, não, eu quero me desafiar, eu quero resolver pelo menos 12 nesse mesmo período, né? E começar a criar esse tipo de meta Uhum. e, e tentar encaixar.
Como Pode são crer. exercícios que não são tão difíceis, dá para fazer pelo computador mesmo. Mas como você falou, peguei um exercício assim, bem cabeludo Sim, mesmo, num sim. livro tal. Pô, daí é legal você investir um tempo. Não, eu quero resolver esse exercício, Sim, sim. somente esse, nos 30 minutos, né? Aham. Porque você sabe que é uma posição mais complexa, então isso é bem legal. Claro, claro. É assim, na verdade eu costumo montar o tabuleiro, o diagrama assim, quando eu vou estudar partidas, né? Acho que é bem válido mesmo. Aham. Mas diagramas é só se for um negócio muito específico mesmo, né? Porque realmente eu acho que as coisas ficaram tão rápidas, né? O método de você estudar. Porque antigamente não tinha essas facilidades. Aplicativo, etc. Hoje em dia tem sites excelentes, o próprio Lichess, Chess Tempo, aplicativos aí que não terminam mais. E eu acho que temos que aproveitar essa facilidade realmente, né? Mas, né, acho que sempre uma pressãozinha de tempo ali, o relógio rolando, acho que é legal, né? É, Não,